presidente Biden está tomando medidas executivas sobre o controle de armas. Ele revelou os passos que o governo tomará imediatamente. Mas Biden disse que gostaria de poder fazer ainda mais. Biden disse que ele e a vice-presidente Kamala Harris se reunirão com republicanos e democratas para negociar o pacote de infraestrutura. Mas, ao mesmo tempo, ele criticou os republicanos por quererem apenas se ater a projetos tradicionais de infraestrutura. Biden está pressionando pela adoção de uma taxa mínima global de impostos corporativos. Embora alguns países recebam bem a proposta, alguns expressam preocupações. Confira todos esses assuntos hoje no Diante dos Fatos. Olá, bem-vindo ao Diante dos Fatos. Eu sou Marina Dalila. Conseguir uma arma será cada vez mais difícil nos Estados Unidos. Biden está tomando 6 medidas executivas para o controle de armas. Nos próximos 2 meses, o Departamento de Justiça emitirá uma proposta de conjunto de regras para parar o aumento de armas fantasmas ou armas caseiras e expandir a Lei Nacional de Arma de Fogo para rifles de cano curto. Ou seja, se alguém comprar uma cinta para uma pistola, ela deverá ser registrada na Secretaria do Tesouro e uma taxa de $200 deverá ser paga. O comprador também será direcionado à agência responsável por álcool, tabaco e armas de fogo e explosivos para que seja divulgado um relatório anual sobre o tráfico de armas de fogo. Biden nomeou o ativista de controle de armas David Shipman para atuar como diretor do escritório de álcool, tabaco e armas de fogo. Biden rebateu as alegações de que suas ações executivas são um exagero. Ele considerou bizarro pensar que suas ações violam a segunda emenda, dizendo: são argumentos falsos, sugerindo que esses são os direitos da segunda emenda em jogo pelo que estamos falando, mas nenhuma emenda à Constituição é absoluta. O Departamento de Justiça também publicará um modelo de leis de bandeira vermelha para incentivar os estados a aprovarem essas leis. As leis de bandeira vermelha permitem que membros da família ou a polícia solicitem uma ordem judicial que retire temporariamente as armas de fogo de pessoas que possam representar perigo para si mesmas ou outras pessoas. Biden diz que quer uma lei nacional de bandeira vermelha. Ele também está pedindo ao Departamento de Justiça que publique um relatório anual sobre o tráfico de armas para ajudar a impedir que as armas cheguem às mãos de criminosos. Biden usou o argumento da criminalidade para defender leis mais rígidas de controle de armas, citando o atirador que matou 5 pessoas na Carolina do Sul, um dos 4 tiroteios em massa nas últimas 3 semanas. Outros ocorreram na Geórgia, Colorado e Califórnia. Em 2005, o Congresso aprovou a Lei de Proteção ao Comércio Legal de Armas, que deu aos fabricantes de armas um grau significativo de imunidade de serem processados por danos financeiros por vítimas de violência armada e seus parentes. A secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, disse a repórteres mais tarde que Biden está pedindo aos legisladores do Congresso que reintroduzam projetos de lei anteriores que buscavam revogar a lei de proteção. Um tribunal de apelações da Pensilvânia decidiu em setembro passado que o ato era inconstitucional. Biden também quer possibilitar que as vítimas de violência armada processem os fabricantes de armas. E alguns se preocupam sobre como isso iria acontecer a longo prazo. Existem respostas mistas às leis propostas por Biden sobre armas. Alguns dizem que suas ações infringem a segunda emenda, outros dizem que ajudam a reduzir a violência. O presidente Biden afirma que suas ordens executivas sobre armas não infringirão a segunda emenda. A governadora da Dakota do Sul, Kristi Noem, pensa o contrário. Ela afirma que retirar as armas com as leis da bandeira vermelha é uma infração. A segunda emenda afirma o direito das pessoas de manter e portar armas não deve ser infringido. De acordo com a Biblioteca do Congresso, o significado da frase não é evidente e levou a muitas interpretações. Mas a Suprema Corte não tomou muitas decisões sobre isso. A presidente da Câmara, Nancy Pelosi, entretanto, concorda com os planos de Biden. Ela afirma que suas ações ajudarão a salvar vidas e reduzir a violência na comunidade. De acordo com a Violência Armada no Archive.org, mais de 11 mil pessoas morreram de alguma forma por violência armada este ano. Mas a maioria dos casos foi suicídio, 132 deles foram tiroteios em massa.
De acordo com o Giffords Law Center, os homicídios com armas de fogo afetam desproporcionalmente os negros americanos. O governador do Texas, Greg Abbott, disse que Biden está ameaçando os direitos das armas. Ele quer fazer do Texas um estado santuário da segunda emenda. O deputado estadual de Ohio, Mike Leuchik, disse que os americanos precisam lutar por seus direitos agora, antes que seja tarde demais. Em fevereiro, ele introduziu a segunda emenda do Safe Haven Act. Isso designaria Ohio como um estado protetor da segunda emenda. O projeto afirma que os estados têm direito de defender as liberdades perante o governo federal. Alguns estados já agiram. O governador do Arizona, Doug Ducey, assinou uma legislação em 6 de abril que proibiria a polícia e os xerifes do estado de aplicar novas leis federais sobre armas que possam violar a segunda emenda da Constituição. De acordo com o texto da legislação, o estado do Arizona e suas subdivisões políticas estão proibidos de utilizar quaisquer recursos financeiros ou funcionários do estado para administrar, cooperar ou fazer cumprir qualquer lei, ato, ordem, regra, tratado ou regulamento do governo federal que é inconsistente com qualquer lei deste estado em relação à regulamentação de armas de fogo. Defensores dizem que isso garantiria que os direitos dos proprietários de armas fossem protegidos do que eles descreveram como potencial exagero por parte do governo federal, enquanto os críticos dizem que a lei prejudicará a cooperação entre as autoridades policiais do Arizona e autoridades federais. Os defensores do controle de armas, como Moms Demand Action e Everytown for Gun Safety, procuraram pressionar Ducey a vetar a medida. O Moms Demand Action disse que reuniu mais de 2.000 assinaturas no estado e as apresentou ao gabinete do governador. Cerca de uma semana atrás, o estado do Arkansas votou para impedir que os policiais federais cumpram certas leis e regulamentos sobre as armas. O senador do estado do Arkansas, Trent Garner, disse sobre a aprovação do projeto de lei: "É mais importante agora do que nunca que protejamos nossos direitos estaduais." O senador estadual Jim Hendren disse que o projeto colocaria o financiamento federal do Arkansas em risco e colocaria um obstáculo desnecessário entre a aplicação da lei do Arkansas e os agentes federais. E em meio a tudo isso, os americanos estão comprando armas mais do que nunca, em número recorde. De acordo com a consultoria Small Arms Analytics e Forecasting, os americanos compraram cerca de 2,2 milhões de armas no mês passado, o segundo maior número de março já registrado. As vendas de armas geralmente são impulsionadas por recreação e segurança, mas também há preocupações com o aumento das medidas governamentais para controlar as armas, com algumas pessoas até mesmo mudando para estados mais favoráveis à liberdade. Embora as prioridades de Biden sejam a resposta contra a Covid-19 e sua conta de infraestrutura, o controle de armas ressurgiu como um foco político. O presidente Biden disse que ele e a vice-presidente Kamala Harris se reunirão com republicanos e democratas nas próximas semanas para negociar o pacote de infraestrutura. Mas, ao mesmo tempo, ele criticou os republicanos por quererem apenas se ater a projetos tradicionais de infraestrutura. Biden aparentemente respondeu às críticas de que seu plano vai além da infraestrutura, dizendo: "Para dizer automaticamente que a última coisa é infraestrutura, é uma rodovia, uma ponte ou o que quer que seja que não seja racional." Ele adicionou dizendo: 200 anos atrás, os trens também não eram uma infraestrutura tradicional, até que os Estados Unidos decidiram estabelecer trilhos em todo o país. Segundo ele, a infraestrutura também inclui tudo, desde esgoto até encanamento. Quanto ao bipartidarismo, ele diz que um grupo de republicanos o procurou com uma proposta de 600 bilhões de dólares para financiar projetos de infraestrutura mais direcionados, mas não se mexeu um centímetro para negociar com ele. Biden afirma que seu plano é uma abordagem de olhar para o futuro e é o que é necessário para tornar a América um líder mundial novamente. A China e o resto do mundo estão correndo na nossa frente e os investimentos que farão no futuro, disse ele. Ele enfatizou que tentaria trabalhar com os republicanos sobre o assunto, mas o Senado tem luz verde para seguir em frente, mesmo sem votos republicanos, por meio de um processo chamado reconciliação orçamentária. Mas não são apenas os republicanos que têm oposições ao projeto. Alguns democratas moderados estão levantando questões sobre a alíquota de 28% do imposto sobre as empresas. Agora, o governo Biden tem sinalizado algum espaço para discussão ou negociação sobre o assunto.
A Câmara do Comércio dos Estados Unidos anteriormente chamou a proposta de perigosamente equivocada. A Associação Nacional de Fabricantes afirma que os impostos mais altos farão retroceder o relógio nas políticas fiscais arcaicas que deram a outros países uma vantagem sobre os Estados Unidos. E Biden disse que pressionará pela adoção de uma alíquota mínima global de imposto corporativo, isto é, para reduzir as oportunidades de arbitragem de taxas de impostos por empresas americanas que reduzem sua carga tributária nos Estados Unidos, transferindo os lucros para paraísos fiscais de baixa taxa. Biden disse em uma coletiva de imprensa na Casa Branca na quarta-feira: "Eu também propus um imposto mínimo global que está sendo proposto em todo o mundo para empresas dos Estados Unidos de 21%. Acrescentando: "Isso significa que as empresas não vão ser capazes de esconder uma renda em lugares como as Ilhas Caimã e Bermudas, em paraísos fiscais." Isso aconteceu depois que a secretária do Tesouro, Janet Yellen, pediu na segunda-feira a adoção de tal imposto, que dependeria da negociação de uma alíquota mínima global de imposto de renda para empresas de 21% com as principais economias. O plano de infraestrutura de 8 anos de Biden deve ser totalmente pago por aumentos de impostos sobre as empresas ao longo de 15 anos. Sua proposta é aumentar a alíquota do imposto federal sobre as empresas de 21% para 28%. A administração Biden está buscando cooperação internacional sobre a alíquota tributária corporativa mínima global em um esforço para compensar, pelo menos parcialmente, quaisquer desvantagens que possam surgir da proposta do governo de aumentar a alíquota tributária corporativa dos Estados Unidos para 28%. A mudança é vista como a chave para financiar a proposta de infraestrutura de 2,3 trilhões de dólares do governo Biden. Tanto a França quanto a Alemanha, que têm taxas de impostos corporativos relativamente altas na OCDE, receberam bem a proposta do governo Biden, com o ministro das Finanças da França dizendo: "Estamos muito satisfeitos com o apoio dos Estados Unidos para o imposto corporativo mínimo." Ele observou: "Um acordo sobre tributação internacional está agora em nosso alcance." Acrescentando: "Devemos aproveitar esta oportunidade histórica." O ministro das Finanças da Alemanha também acolheu a proposta, dizendo: "Estou muito animado que, com essa iniciativa de tributação das empresas, vamos conseguir por fim a corrida mundial para o fundo da tributação." Mas a Irlanda expressou preocupações sobre o imposto mínimo global. O país optou por um modelo de baixa tributação para atrair investimentos estrangeiros. O país tem uma das menores taxas de imposto corporativo da OCDE, 12,5%. De acordo com o Tax Foundation, aumentar a alíquota do imposto corporativo para 28% aumentaria a alíquota do imposto combinado federal e estadual dos Estados Unidos para 32,34%. Essa mudança tornará a taxa de imposto corporativo dos Estados Unidos a mais alta da OCDE, reduzindo a competitividade dos Estados Unidos. A taxa média de imposto sobre as empresas entre os países da OCDE, excluindo os Estados Unidos, é de 23,4%. A Tax Foundation disse em um relatório: "Ao contrário das afirmações da proposta sobre uma corrida para o fundo das taxas de impostos corporativos, as reduções nas taxas corporativas têm estado em um platô por mais de uma década." Por hoje é só no Diante dos Fatos. Obrigada por assistir e até a próxima.